Rádio Mais FM. Tá mais, tá bom demais. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas, novidades, videoclipes. Acesse agora www.fmmais.com.br. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos chegando para mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é dia 1º de novembro de 2018. Um abraço para você que está ligado conosco. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode participar deixando aqui o seu recadinho na nossa live no Facebook. Você pode também deixar no WhatsApp 995294013 a sua mensagem para a gente poder incluir aqui na nossa programação. Nós começamos o nosso programa nesta quinta-feira, véspera de feriado, né? Trazendo para você as principais informações do que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. A gente começa naturalmente, né, como sempre de costume, já virou tradição no programa, falando sobre o esporte. Ontem teve decisão, né, na Libertadores da América. O Palmeiras enfrentou o Boca Juniors e parece que não se deu muito bem, né, Morgadinho? Bom dia. Olha, bom dia, amigo Edmar Silva, bom dia a todos da Mais FM. Começo de programa, mais animado que o normal, porque é a sexta-feira, né? Improvisada na quinta. É uma quinta disfarçada de sexta? É uma sexta... disfarçada de quinta? Não. Sei lá. Agora você me confundiu deveras. Eu estou mais confuso que o time do Palmeiras ontem em campo, que conquistou o empate 2-2 e foi eliminado. Precisava fazer 2-0 para levar o jogo aos pênaltis. Precisava fazer 4. Até aí eu assisti, até o... A hora que tomou um gol, você falou, não, aí... Precisa de 4, falei, né? Aí eu vou economizar o tubo da minha TV. Sua TV é de tubo ainda? Sua TV é de tubo ainda? Eu tive uma de tubo até outro dia. Então eu vou economizar o LED. Vou economizar o LED da minha TV. E foi dormir, eu também fiz isso. Não deu. E o interessante, vai ter uma final inédita, River e Boca. Né? Eu imagino como é que... Acho que não vai ter VAR, não vai ter nem juízo. Os caras vão pôr os caras lá dentro do campo, jogar uma bola no meio e falar, o que sair daí é o campeão. Porque você imagina a quantidade de rivalidade que já não existe num jogo normal do Campeonato Argentino entre River e Boca. Tem que pedir a segurança nacional. Você imagina dentro da Bomboneira como é que não vai ser, né? Valendo um título. Muito bem.
Isso aí, então o resultado de ontem não tão bom para os brasileiros que ficam fora da final, né? O primeiro foi o Grêmio, que foi para cá, né? Voltou para casa ontem, e agora o Palmeiras também vai ter que se concentrar agora na competição Do brasileiro. Brasileirão, né? Brasileirão Série A, onde, aliás, o Palmeiras está em primeiro lugar com 63 pontos, seguido do Flamengo com 59, o Inter tem 58, São Paulo é o quarto com 56, Grêmio tem 52 e o Atlético Mineiro tem 46. São os 6 primeiros colocados da Série A do Brasileirão, né? Então, resta aí as... Hoje tem alguma rodada? Tem algum jogo hoje? O que nós temos hoje? Hoje. Vamos ver lá, o que é o... Hoje nós temos rodada, é claro, não hoje. Agora, nessa reta final, tanto da Série B quanto da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, é só rodada decisiva, né? Hoje nós temos só, a partir de hoje nós temos só rodadas decisivas. Por exemplo, pela Série B tem um jogo, que é o Brasil de Pelotas, que não interessa muita coisa, mas tem o Juventude, né? Juventude está aí, e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Exatamente. Então... Tem Goiás e Criciúma. É isso? Não, hoje não. Isso? Hoje não. Goiás e Criciúma, o que é isso aqui? É Cri e Criciúma, não é? Você tem toda a razão. Eu confundi aqui as coisas. Exatamente. O outro jogo da série, né? Uhum. Da Série B Na verdade, é Criciúma e Goiás. Criciúma e Goiás. O jogo é lá em Criciúma, no estádio do Criciúma. E muitíssimo decisivo, né? Muitíssimo decisivo. Porque vai decidir a vida do Goiás para a próxima, pelo menos para nessa rodada até a próxima, né? Se ele vai ficar no G4, se ele vai sair, e que confusão é essa que vai dar. Amanhã, vamos falar dos jogos de amanhã, porque amanhã nós não temos programa. Então, nós vamos antecipar aqui, porque nós vamos ter, pela Série B, ainda pela Série B, o Vila Nova pegando o Paysandu. Outra final para o Vila Nova, porque um caso de uma vitória pode ingressar no G4 e estar aí com os pontos necessários para chegar à Série A. Às 9h30 da noite, amanhã, tem o Sampaio Correia recebendo o CSA. CSA que está hoje em segundo lugar na tabela. Então, terceiro. O Avaí está em segundo. O Avaí passou, né? É isso. Passou. E a diferença deles é o quê? Um ponto? Diferença, Avaí tem 55, e CSA tem 54. 54. É porque a gente não tinha contado a última rodada aqui daquele empate do Avaí. Pois é. Então, agora, questão de um ponto, um empate, uma combinação de um empate de um com a derrotinha do outro ali num jogo bobo, muda a tabela por completo na Série A, no G4 da Série B. Você ter aqui uma ideia, o Goiás tem 53 pontos, o Atlético vem logo depois com 51 e o Vila vem também em sexto com 51. Ou seja, se o Atlético vence e o Goiás empata, troca de posições. Troca de posição. A mesma coisa o Vila, né? Se o Vila vence e o Goiás empata, ele vai para o G4. Então, assim, como você disse, é uma rodada decisiva para todo mundo aqui. Goiás joga hoje, Vila joga amanhã, e no sábado o Atlético Goianiense recebe o líder. Aí é pedreira. Exatamente. Só para a gente passar a rodada do final de semana, Edmar, final de semana de clássicos, né, de grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez, da Série A, porque você tem ninguém mais, ninguém menos do que Atlético Mineiro recebendo o Grêmio. Jogão. Né? Às 5 da tarde também tem Fluminense e Vasco, o isso clássico, no sábado, o clássico carioca. Né? E numa situação curiosa, o Vasco aí numa situação que se toma uma derrota, que é plenamente possível, de um Fluminense que vem embalado pela final da Sul-Americana, se complica e muito nessa missão de correr do rebaixamento. Às 7 da noite, outro clássico estadual, que é Palmeiras e Santos. Tá? No sábado tem o Coritiba e o Guarani, que não tem a ver com o time goiano, mas que é da Série B, como nós dissemos. Qualquer mexida que acontece
né, na tabela pode influenciar ou não os times goianos. Muito bem. É isso aí. Tem Quer Flamengo? completar a rodada? Tem Flamengo aí? Não, vamos no domingo, vamos no domingo. Tem Domingo tem Paraná, o já rebaixado do Paraná, vai. Vitória. E Vitória, que briga também aí pela situação periclitante. Outro clássico, dessa vez o Clássico Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro. O Botafogo tem uma pedreiraça, porque recebe o Corinthians. E aí um outro jogo importante na rodada, talvez o jogo mais importante por conta da situação na tabela dos dois times, que é o São Paulo e Flamengo. Então, tem confusão. Outro jogo é o Bahia pega a Chapecoense, e outro jogo da parte de cima da tabela, já mais distante desse pelotão, é o Inter, que recebe o Clube Atlético Paranaense num jogo difícil. É isso. Isso, e na segunda fecha a rodada com o Sport Recife e Ceará. Muito bem. Só para lembrar, o Palmeiras é o primeiro com 63, Flamengo tem 59, é o segundo colocado, Internacional 58 é o terceiro e São Paulo é o quarto com 56. Grêmio tem 52, é o quinto, Atlético Mineiro tem 46, é o sexto colocado nessa tabela do Brasileirão da Série A, né? Primeira divisão. Muito bem, então aí com as notícias do esporte, a gente dá aqui uma pausinha para passar para as notícias políticas. E o G1 traz na sua página inicial, vamos dizer assim, né, as manchetes do dia. E a manchete agora é: país precisa de agenda anticorrupção e anticrime organizado, diz Moro antes de se reunir com Bolsonaro. Hoje, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, está indo encontrar com o presidente eleito Sérgio Moro. Já né? está. Já está no caminho. E isso certamente hoje, né, e já está em todos os sites, em todos os jornais, certamente será a notícia do dia, esse encontro, né, entre o juiz da Lava Jato e o candidato eleito Jair Bolsonaro. É uma coisa que fica mais clara nesse cenário todo é que o juiz Sérgio Moro deixa nesse momento aí, dá um tempo de ser juiz para flertar com a política. Uma coisa que sempre vinham falando sobre ele, de posicionamentos políticos que ele vinha assumindo. Né? Durante muito tempo, defesas de alguns nomes, e em especial do ex-presidente Lula, alegaram que havia uma contaminação dos seus interesses políticos, suas convicções políticas, com relação aos seus posicionamentos profissionais. E agora parece que isso fica escancarado, principalmente depois que ontem saiu uma informação que foi pouco divulgada, mas está no jornal o Globo de ontem, inclusive a coluna do Bernardo Melo Franco comenta isso. Houve um encontro antes das eleições entre Sérgio Moro e Paulo Guedes. Antes das eleições. Então, já era hora. Está na Folha de São Paulo. Está na Folha de São Paulo também. Foi repercutida ontem pelo Jornal Globo. Imagino que vai ganhar uma repercussão maior, porque é um juiz que está com um processo envolvendo um pretenso candidato, então era pré-candidato, candidato, que foi impedido de concorrer às eleições em detrimento ao segundo colocado que venceu. E agora ele é chamado para ser ministro. Aliás, um super-ministro, como se colocou, um super-ministro da Justiça, porque vai agregar vários outros poderes. Olha, é difícil o sujeito que é muito cético não enxergar aí uma relação, no mínimo, perniciosa, né? Um conflito de interesses. Por muito menos, juízes pelo Brasil afora declaram-se em suspeição e afastam-se. Essa é a figura, né, que existe na legislação brasileira, do juiz, quando ele vai julgar uma causa e tem algum tipo de, ou ele já julgou algum processo relacionado àquilo, ou tem um parente na defesa da outra parte, ou tem algum tipo de questão que pode deixar em dúvida a sua postura, ele próprio se declara suspeito, né? Ele mesmo, o próprio juiz diz, olha, eu não posso julgar essa causa, né, e abro mão dela para que ela seja julgada por outra pessoa. Então, é o princípio da suspeição. O juiz Sérgio Moro, né, ao meu singelo ver, ele deveria se julgar suspeito. Por quê? Porque ele está intimamente ligado
a questão da eleição, né? Ele é que condenou o presidente Lula, ele é que está à frente dos processos da Lava Jato, onde, inclusive, né, os ministros indicados agora, né, os supostos ministros que estão sendo indicados para o governo, inclusive alguns foram julgados por ele, né, agora vai ser colega de trabalho. Então, o certo, né, o óbvio, seria dizer, olha, eu não posso fazer parte desse ministério porque, né, vai causar... como é que é? Vai causar... Vai causar um constrangimento. E outro, um conflito. Um conflito Com um processo que não se encerrou. Ele não concluiu. Veja, ele não concluiu o trabalho dele envolvendo políticos, julgamento político, e aí fechou essa página e abriu outro capítulo, né, da história dele. Isso é natural. Não, ele está com processos em andamento, processos frescos ainda aí acontecendo. Ele recentemente, às vésperas de uma eleição, ele quebrou o sigilo de uma delação premiada, não é condenação, não é um resultado de uma investigação, não é nada concreto, é uma delação. Ele quebrou o sigilo, faltando uma semana para o primeiro turno, influenciando, é claro, o processo eleitoral. Ah, mas ele é juiz, não tem nada a ver com isso, certo? E muitas coisas podem influenciar o processo eleitoral sem ter nenhum interesse. É o caso do Sérgio Moro. Ah, bacana. 3 semanas depois, ele recebe o convite para ser superministro e nesse momento está se encontrando com o segundo colocado daquela eleição. Ora, está ou não está escancarada uma relação perniciosa, uma relação tendenciosa de um juiz que liberou um documento com o poder de influenciar uma eleição, influenciou, contribuiu para que o segundo se tornasse primeiro, e aí agora torna-se um potencial ministro desse novo governo. Isso. A Folha de São Paulo, deixa eu ver se é a Folha. É a Folha. A caminho do Rio, Moro fala em implantar agenda anticorrupção em eventual ministério. O juiz da Lava Jato não quis detalhar quais seriam os principais tópicos dessa agenda. O juiz Sérgio Moro, em voo para o Rio de Janeiro, onde irá encontrar com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está aqui num voo, né, num avião, uma foto dele no avião, munido de um livro sobre medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro embarcou cedo, nesta quinta, dia 1º, para o Rio de Janeiro, onde irá encontrar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e deve oferecer a ele vaga de ministro da Justiça. Há uma possibilidade de aceitar o convite, mas, como eu disse, é tudo muito prematuro, afirmou o Moro a um grupo de jornalistas que embarcaram no voo entre Curitiba e o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Segundo o magistrado, um dos principais nomes da Operação Lava Jato, que se notabilizou pela condenação de políticos e empresários acusados de corrupção, como o ex-presidente Lula, ele diz que o convite traz chance de implantar uma agenda importante para o país, observada a Constituição e os direitos fundamentais. O país precisa de uma agenda anticorrupção e de uma agenda anticrime organizado, se houver a possibilidade de uma implantação dessa agenda. Convergência de ideias, como isso vai ser feito disso. Muito bem, então... E a repercussão entre especialistas, né, entre pessoas que vivem e deram parte da sua vida à análise do mundo jurídico, né, o simples encontro do juiz federal com o Sérgio Moro, né, do Sérgio Moro, com o presidente Jair Bolsonaro, que já coloca sob suspeição para continuar julgando o processo do ex-presidente Lula. Né? E isso é o que afirmam os advogados que foram ouvidos pela Folha de São Paulo. Né? Por exemplo, o professor de processo penal da PUC, de Porto Alegre, o Andrei Zanker, diz que Moro precisa se afastar imediatamente dos casos envolvendo Lula. A questão é, o que foi feito dali para trás foi feito sob qual égide? Foi feito sob qual interesse? Repito, a decisão em quebrar o sigilo da delação premiada do Palocci, de Antônio Palocci, foi feito sob qual interesse? O interesse da soberania, o interesse da transparência no processo? Há uma semana da eleição do primeiro turno? Ou sob o interesse de influenciar as eleições? Esse convite agora é um convite que pairou aí no céu e caiu do nada? Ou é simplesmente um agrado, uma entrega do que se foi combinado? Porque agora é plenamente possível que se imagine isso.
Não é possível que nós não consigamos ligar os pontos. É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Muito joia. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você mais informações do que acontece no dia de hoje e das manchetes nos principais jornais do país. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd@hotmail.com. Bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Bom dia. A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora estão mais bonitas, modernas e com uma prática tampa rosca, que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café da manhã. Prove e comprove. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados. Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe a água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha Mais FM. Na internet digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje, véspera de feriado. Hoje, você sabe de quem é o dia hoje? Hoje é o nosso dia, é verdade. É o dia dos homens, né? Dia dos homens. Dia de todos os santos. É verdade, é verdade. É, todos os santos hoje, então parabéns aí para todos. Hoje é dia de todos os homens brasileiros.
Vamos ver aqui quem está conosco pelo Facebook. Deixa eu ver aqui, a dona Sueli Narcisa está conectada desde cedinho aqui, desejando um bom dia a todos. Também a Joaninha também está dando um bom dia aqui para nós. Deixa quem faz. Quem mais está dando? A Joaninha, né? Que está dando bom dia. O José Justino Filho, sempre conectado. Obrigado, Justino. Quem está com a gente também é o meu amigo doutor Leandro Reis. Um abraço ao Leandro, toda a família Reis. Um abraço também para o meu amigo Maurinho Rocha, desejando um bom dia. Também a dona Sueli aqui está dizendo o seguinte: como nós brasileiros, revoltante para nós brasileiros aceitarmos esta situação, né? Nós falávamos no bloco anterior sobre a possível nomeação do juiz Sérgio Moro para o cargo de ministro da Justiça. O Maurinho Rocha diz aqui o seguinte: é incrível que um juiz renomado tenha tomado uma postura tão parcial. Acredito que só confirma toda a suspeita que sempre tiveram em cima dele. Via a celeridade do processo do então candidato e líder das pesquisas, Lula, que era concorrente direto aí não concluiu, né, mas do candidato eleito, deve ser aqui a conclusão. Muito bem, então a participação dos nossos ouvintes, você também pode deixar a sua manifestação, né, o que você acha da indicação do juiz Sérgio Moro para um ministério do governo Bolsonaro, né? Dá aí a sua opinião, se é a favor, se é contra, acha que está certo, né? Tem que... Tá, acha que não tem nada demais? Não tem nada mais, não tem nada a ver, coloca aí a sua opinião, né? Diz pra gente o que você pensa. Ainda o G1 traz a gente já falou isso aqui pelo menos umas 4 vezes, mas vamos falar de novo, porque é o seguinte, o G1 diz o seguinte, que a fusão da agricultura com o meio ambiente não está definida, diz assessores do... Não. Bolsonaro. Mas essa é boa. Essa é boa porque é o seguinte, as primeiras medidas anunciadas foi vamos cortar ministérios pela metade, vamos diminuir, vai ser 15, 16, e um deles, agricultura e meio ambiente. Confusão, todo mundo falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, tá ficando doido, isso não vai funcionar, não pode, peraí e tal. Aí anunciou, não vai ter isso mais não. Não vai ter. O Bebiano falou, né, que agora parece que é o porta-voz mesmo, né, ex-presidente, licenciado do PSL, partido do Bolsonaro. Não vai ter não, voltou. Aí, manchete, olha, o governo eleito recua e não vai ter mais a fusão. Aí vem a informação, olha, vai ter a fusão sim. Vai ter sim, tem que fazer, tem que diminuir e tal. Aí confusão, até os pecuaristas falam, gente, isso não é bom. Por que isso não é bom? Os pecuaristas não quero estar junto com esse povo. Isso não é bom. Por quê? Porque nós exportamos carne para vários países que só compram, cujos governos autorizam esse trade, só autorizam esse tipo de comércio internacional por conta do respeito das leis internacionais de tratados ambientais. Ontem, né? Falei ontem. Ontem você falou, olha, tem os países que fazem a importação, eles exigem, tem que ter proteção ambiental. Como é que você compra? Mas por que autoriza o governo? Porque o governo faz um tipo de desconto, vamos dizer assim, mais simplificadamente, para a relação desse comércio internacional, através de diminuição de impostos, taxações, para que você compre e adquira produtos de outros países. Tá. Aí os pecuaristas falam, gente, não tá bom, esse negócio é complicado. Aí me aparece o Blairo Maggi. O Blairo Maggi, além de ser ministro da Agricultura, ele é tão simplesmente, o maior produtor de soja do mundo. Do mundo, não é nem do Brasil, né? Não, do Brasil ele é há muito tempo. Ele é do mundo. O maior produtor de soja do mundo, que você tem um interesse, em tese, enorme em se relaxar a política ambiental para ampliar as áreas de plantação, ele vem e fala, olha, isso não é legal, isso não é bom. O que eles querem? Eles estão defendendo o meio ambiente? Não, gente. Eles querem que haja um Ministério do Meio Ambiente e que esse Ministério do Meio Ambiente seja um ministério frouxo, seja pernicioso, seja relaxado. Ó, vai deixar, vai não sei o quê, pode fazer. Aí o Blairo Maggi, ministro da Agricultura, falou, gente, isso não é bom, isso não vai dar certo. O atual ministro do Meio Ambiente do governo Temer falou, esse negócio não funciona. A Marina, que é uma referência mundial em políticas públicas envolvendo a preservação ambiental, falou, gente, já começou atrasado, não me faz isso não, pelo amor de Deus.
Aí o que aparece ontem à noite, manchete de hoje aí no G1 e dos demais jornais? Olha, essa questão de misturar aí agricultura com o meio ambiente não está certo, não. Ou seja, esses caras estão parecendo uma biruta. Pintou um vento aqui, ele mudou para lá. O vento fez na hora que mudou para cá. Não há a mínima convicção no que está sendo feito. Você imagina um governo que dá esse sinal, não é para a população, não é para o eleitor dele, não, porque o eleitor dele está lá, é o fogueteiro, quer falar qualquer coisa, não, é isso mesmo, ele quer bater palma, até uma hora que vai acordar. A gente sabe que vai acordar. A questão não é se, a questão é quando. Mas a questão, o principal é, para o mercado internacional, para os investidores, para o mercado especulativo aí, o mercado financeiro, qual que é a sinalização que esse governo está dando? Pô, esses caras não estão sabendo o que estão fazendo, não, gente. Esses caras estão meio um pela outro cara, esses caras estão meio perdidos, não estão, não? Sabe qual é o problema? É isso. Essa é a sinalização que fica. O problema é você eleger um governo que não tem plano de governo. É um governo improviso. Porque, por exemplo, porque houve muito questionamento durante a campanha, né? Porque o plano do fulano tem isso, o plano do Beltrano tem aquilo, não sei o quê. Tá bom. Agora, um plano de governo é justamente para estabelecer essas diretrizes, né? Olha, o Ministério... Se isso tivesse sido discutido lá no planejamento do plano de governo e tivesse sido discutido durante a campanha, não estaria nessa dúvida, né? Por quê? Porque durante a campanha teria acertado. Se o candidato tivesse ido aos debates, né? Isso, talvez nos debates essa questão da junção dos dois ministérios tivesse sido esclarecida, né? Porque aí haveria a possibilidade dos candidatos se colocarem suas posições, né? A Marina poderia colocar a posição dela, o Ciro colocar a dele, né? Os demais candidatos poderiam se manifestado e talvez o governo começaria já definido, né? Porque esse jogo aí é justamente próprio de quem não sabe o que está fazendo, né? Agora a pergunta é só nessa área, né? Ou tem mais? Né? Ou será que nas outras áreas está tudo definidinho, bonitinho? Bom, outra manchete que eu queria destacar aqui, o Morgatino, semana passada, né, antes da eleição, houve um trabalho feito nas universidades. O G1 traz o seguinte: por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal suspende ações policiais em universidades. Né? Uma coisa que chamou muita atenção logo após a eleição, né? Na reta final, na semana da eleição, né? Antes da eleição, inclusive. Então, as universidades foram alvo de ações policiais, né? Ações para evitar determinados eventos que, segundo as denúncias, eram eventos que promoviam a candidatura do Fernando Haddad. Então, agora, passadas as eleições, né, o Supremo Tribunal toma essa decisão. Qual é o efeito disso, né? Agora que já foi? Agora já foi. Mas eu acho que são medidas importantes porque elas são simbólicas, elas são emblemáticas nesse sentido. Porque elas criam um marco, e nós precisamos disso, apesar de tudo, um marco regulatório da nossa democracia. Porque a primeira reação diante da vitória do candidato, então o candidato Jair Bolsonaro, foi a desconfiança generalizada e até silenciosa em alguns setores, escancarada em outros, de que haveria um risco à democracia. E aí quando você começa a perceber que a polícia invadiu universidades para coibir manifestações que não são de cunho político partidário, são de cunho ideológico. O antifascismo deveria ser um ponto pacífico para todos. Ou a gente vai imaginar que existe alguém a favor do fascismo, do nazismo, da criação de campos de concentração. Então, em sendo assim, nós começamos a ver isso, se isso se naturalizar, tornar normal, a tendência é avançar. O que o STF faz é criar uma barreira jurídica importante, fazendo uma declaração. Olha, isso é um absurdo, é ilegal e não vai ser tolerado. Não pode continuar. Se quiser continuar, vai ter que romper essa barreira que nós colocamos aqui. E aí você está rompendo a barreira da lei, rompendo a barreira da Suprema Corte, rompendo a barreira da Constituição brasileira. Nesse ponto, ela é importantíssima. Isso. O Maurinho Rocha, que acompanha o nosso programa aqui pelo Facebook, ele diz o seguinte: ocorreu a junção de pastas do esporte, educação e cultura, se não me engano. Qual a opinião de vocês? Tem essa informação? Como é que é, querido? Eu estava, inclusive, lendo um comentário do Maurinho Rocha aqui. Ele está dizendo o seguinte, que houve
ocorreu a junção de pastas de esporte, educação e cultura. Eu não sei se já está... Eu não acompanhei se já houve essa... Não está definido ainda. né? Mas é um clássico, né? Para quem fala sempre em enxugamento, faz um total sentido. É aquela história que nós comentávamos ontem sobre isso. Junta 3 frentes diferentes para não fazer nada por nenhuma delas, porque não dá conta. Muito bem. O jornal A Folha de São Paulo... Deixa eu trazer só uma informação de momento envolvendo a cidade de Anápolis. A secretária de Desenvolvimento Social, Tânia Aparecida, muito conhecida agora, Tânia, lá do Sebrae, né? Isso. Ela acaba de pedir a sua exoneração. Ela não é mais secretária de Desenvolvimento Social de Anápolis. Então, mais uma baixa aí no governo Roberto Naves, no município de Anápolis, que a Tânia Aparecida não faz parte mais dos quadros. Vamos depois ver aí a repercussão dessa principalmente porque havia uma dificuldade muito grande, né, do governo Roberto Naves, de outras áreas, mas em especial no social, de trazer resultados. Né? Uma das coisas que, para quem não acompanha de perto esse trabalho social, é perceber a quantidade de pessoas em situação de rua. Né? Desde crianças vendendo coisas, pedindo esmola, adultos, jovens, idosos. A região central, sobretudo o encontro, o cruzamento das avenidas Brasil e Goiás, e Brasil e Barão do Rio Branco, para citar duas de maior movimento, é um ponto constante. Então, assim, antes a gente tinha esses locais, né? Hoje a gente tem, ontem, por exemplo, havia um jovem pedindo ajuda ali na Minas Gerais com a JK, né? Um lugar que não era comum. E, então, vários setores da cidade, vários lugares onde você vai, você encontra pessoas pedindo, pessoas... E aí, eu pessoalmente fico muito na dúvida, né? O que você faz? Você vai ajudar aquela pessoa, porque ela pode estar com vontade, né, de almoçar, de comer um pão, tomar um café, ou será que você vai dar o dinheiro para ela vai comprar uma pedra de crack ali na esquina? Né? Então, é uma situação ruim para o cidadão, porque se você ajuda... você corre o risco de estar ajudando o cara a se drogar, né? Se você não ajuda, você está correndo o risco de deixar o cara com fome, a pessoa com fome, né? Então é um negócio muito ruim. Então quem tem que cuidar disso? Quem tem que cuidar disso é o poder público, porque o poder público vai lá, identifica a pessoa, verifica se é um fugitivo da polícia, né, do judiciário, verifica se é uma pessoa doente que precisa de tratamento, verifica a situação, se tem parentes na cidade, né, que podem ajudar, ou se é de outra cidade, né, e ajuda a resolver, às vezes, por exemplo, uma pessoa que estava ali na Minas Gerais ontem, né, que por acaso eu passei e pedi ajuda, ela disse, olha, eu não sou daqui, eu preciso ir embora, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma ajuda aí, porque estou juntando dinheiro para ir embora, né? Não sou dessa cidade, eu sou lá, ele falou a cidade, me lembro agora, eu sou de tal lugar, eu quero ir embora, né? E aí você vai falar, não, vai procurar quem? Você vai mandar para onde? Né? Você não fica, a própria população, sem contar o risco que é para jovens, né? Para as mulheres que estão no volante, e que aquela pessoa cerca ali e, de certa forma, impõe, né? Tipo assim, ou me ajuda, né? Isso. Porque não tem alternativa. Então, a Secretaria de Ação Social, ela deixa muito a desejar nos últimos 2 anos. Isso sem contar o quê? O fechamento dos PETs, né? Quantos PETs foram fechados na cidade? Por exemplo, lá, o PET do Industrial foi fechado e os meninos estão sendo trazidos para a Vila Formosa, né? Outros estão trabalhando com a metade da capacidade. Outros tem o PET, mas não tem funcionário. Isso. Né? Não tem quem trabalha, não tem quem ajuda. Fica na mão de 1 ou 2 pessoas ali em situação difícil. Então, certamente, né, a professora Tânia Aparecida vai possivelmente esclarecer a razão dela estar saindo, né, do governo municipal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta destacando as notícias da cidade e do Estadão de Goiás. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar
tornar sua empresa ou marca conhecida? Então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM. Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue, peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, né? Você participando, obrigado aqui pelo carinho da participação de todos, e você pode deixar aí o seu comentário, né? O que você acha, por exemplo, da indicação do juiz Sérgio Moro, ele que é o herói da Lava Jato, para fazer parte do governo Bolsonaro. Você acha certo? Você acha que é uma atitude de imparcialidade ou o que você pensa a respeito? Deixe o seu recadinho, né? Bom, aqui em Anápolis, nessa semana, não deixa de ser ainda a notícia da semana, é a questão do fechamento do Cais Mulher
e do Cais Badia Lopes, que também vai ter reduzido o seu tempo de atendimento, além de ser retirado todos os equipamentos do Badia Lopes, né, transformando ali num PSF, um posto de saúde, e essa notícia repercute na cidade inteira, né, os usuários do Sistema Único de Saúde atônitos, né, com a decisão do prefeito de fazer essas alterações sem ouvir ninguém ao detalhe, né? O que mais chama atenção é essa, a falta de consulta, né? Não, ninguém foi consultado, né? A população não foi consultada, os servidores não foram consultados, né? Então, a grande questão é exatamente essa. É fazer uma mexida com tamanha profundidade, com tamanho poder de impacto, sem que os operadores daquele sistema sejam consultados, sem aqueles usuários. Porque, veja, no caso do CAIS Mulher, não é um usuário acidental, aquele que precisou vai lá. Tem esse perfil também, mas o principal é que são mulheres que fazem acompanhamento de 6, 8, uns 9 meses, porque não da gravidez, da gestação, lá. E um dia chega e fala, olha, tem mais não, tá? Semana que vem você se vira lá no outro lugar, porque aqui vai fechar. Hã? Não, vai fechar. Mas como assim? Não, o prefeito vai fechar aqui, vai fazer outro lugar, vai juntar lá um monte de serviço junto no lugar. É isso. Não, por quê? Não, porque ele vai economizar um dinheiro lá com esse negócio. Gente, que isso? É o princípio da economia, né? A economia, como você disse ontem, economia porca. A economia porca é justamente essa que você faz imaginando que vai economizar dinheiro, quando na verdade você está se colocando em risco, você está se colocando... Você não atrapalha o meu comentário aqui falando de café com leite. Aí o cara fica preocupado. Não, ontem um ouvinte ilustre do nosso programa, Manuel Alves, né, pai da Kelinha, ele falou assim, vocês vão lá para comentar as notícias ou vocês vão lá para comer? As duas coisas, professor. Nunca vi um povo comer tanto, né? Tanto pão de queijo, tanto Deixa eu falar uma coisa. Eu falei para você, só tem uma reclamação a fazer. Ele. Manda para nós. Falta o seu. O melhor é o seu. A gente está comendo esse aqui porque não tem o seu. Porque o seu é bom. Mas, deixa eu te falar, nós somos aqui igual a molecada que vai para a escola de manhã. Vai para aprender, mas vai também porque tem merenda. E é importante, muitas vezes, e é preciso que se diga, inclusive para falar sobre essa exercitalização do governo Bolsonaro de colocar a ensino à distância para a criança, um dos problemas é que ele esqueceu de falar isso. Muitas vezes a criança tem a primeira e única refeição dela fortificada, decente, na escola. Né? Agora, essa coisa dessas medidas, né? Olha, fusão, você falou isso no início do programa, fusão da agricultura com meio ambiente. Olha, eu vou chamar o Moro. Olha, vou botar isso à distância. Ninguém meio que sabia disso, assim, sabia e não sabia, ficava no disse-me-disse, porque nem os eleitores dele exigiram, pediram ou fizeram questão para que ele fosse um debate, para que ele explanasse. Ele sequer falava sobre isso nas transmissões ao vivo. As transmissões ao vivo dele, as lives no Facebook, serviram para ele ficar inflamando as pessoas. Olha os vermelhos, olha, vamos derrotar eles vêm aí, nós temos que tirar eles. E os caras, vamos tirar eles. Só que agora eles acharam que ia ter uma outra eleição para escolher o presidente de verdade. Mas não, o presidente é esse que vocês escolheram mesmo. Nesse nível que nós estamos vendo, né? 4 decisões sobre o mesmo tema, cada uma dizendo a outra. Um vídeo que foi retirado pelo portal R7, ligado à Rede Record, do Bicho Macedo, que apoia Bolsonaro, apoiou desde o primeiro turno. Um vídeo no qual Bolsonaro convida Alberto Fraga para ser ministro, quero você junto comigo para ocupar o ministério, não sei o quê. Ele fala, Alberto Fraga cumpre regime semiaberto. Magno Malta. Tem tornozeleira? Hã? Tem tornozeleira? Não, está no semiaberto. Não, já evoluiu no semiaberto. Condenado a 4 anos. Onyx Lorenzoni, que teve que confessar que pegou dinheiro para Caixa 2 da JBS. Da Odebrecht. É JBS mesmo. JBS? JBS. E aí ninguém estava sabendo, ninguém está se preocupando, porque quando ele foi fazer, era hora de fazer debate, falou, não precisa de debate não, meu capitão. Tem 4 dias que ele é presidente eleito. 4. Hoje é quinta-feira. 4 dias. Olha a quantidade de situações já que ele se meteu. O Leonardo Bruno,
nós pedimos o pessoal para participar aqui, o Leonardo Bruno está dizendo o seguinte, por enquanto são projetos, correto? Só depois que ele assumir que essas ideias vão ser concretizadas ou não. Acho que até lá pode haver mudanças, eu estou enganado. Você está cobertíssimo de razão, de que pode haver mudanças. Mas não se trata mais de projetos, não, querido. Essa fala sua ela encaixaria perfeitamente até a semana passada. Projeto, quem tem é candidato. Presidente eleito, ele tem atos, ele tem afirmações. Então, quando ele fala que vai fazer, ou alguém do... Ah, mas não foi ele. Olha aqui. Não vamos cair na... Não podemos agora querer aumentar o nosso percentual de ingenuidade para querer salvar alguém, passar pano para presidente que está fazendo bobagem. Porque ele tem interlocutores autorizados. Ele tem Paulo Guedes, ele tem o Bebiano, ele tem o Onyx Lorenzoni. São 3 pessoas que falam o nome dele. Até que ele apareça e fala, não, isso aí que ele disse aí não está autorizado. Ah, ele tem o Mourão. Quem revelou que houve um encontro entre Sérgio Moro e Bolsonaro antes da eleição foi o general Hamilton Mourão. Ele falou, ele estava acertado. Que é o vice-presidente da República. Então, esse de projeto é quando ele era candidato. Projeto tenho eu que quero ser. A partir do momento que eu me torno, eu tenho ações. E se eu anuncio, e depois tenho que desfazer, então mostra o quê? Que eu não tomei por dentro. É a mesma coisa a gente fazer o programa aqui, ó. A gente fazer o programa, chegamos a fazer o programa, eu sou comentarista aqui do programa da Mais FM. Aí eu chego aqui falando, olha, quem ganhou as eleições aqui, parabéns ao candidato Fernando Haddad, que tornou-se presidente. Aí você não foi não. Quem ganhou foi o Bolsonaro. É? Não, então... Ou seja, eu estou confuso. Retiro o que eu disse. Eu não estou sabendo. Isso, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Eu estou o quê? Demonstrando que eu estou inapto para fazer esse tipo de comentário. Eu não tenho capacidade de fazer isso. É isso que fica quando você comete erros tão crassos, erros tão básicos. E no caso, como eu disse, explicando o que significa isso, cometer erros básicos, crassos, é que isso cria uma imagem de que alguém está numa função que não está meio seguro do que está fazendo. Para quem gosta ou não gosta, para quem votou, quem não votou, isso tem um impacto. Para a opinião pública, isso tem impacto. Para o mercado, esse tipo de vacilação, esse tipo de oscilação, ela tem um impacto muito maior, porque é onde alguns caras vão colocar centenas de milhões de dólares como investimento. Então, peraí, esses caras estão meio malucos. Eu não sei se eu vou pôr esse negócio, não sei se eu vou fazer isso, não. Aí o cara quer investir, quer comprar por centenas de toneladas de carne do Brasil, o cara vai e corta a Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, ele pode continuar comprando, o importador, lá de Singapura, a China, um grande comprador do Brasil, a Europa, não vou comprar. Mas só que agora, se eu quiser comprar, eu não vou ter os descontos e todo o incentivo para a importação que eu tenho do meu país, porque as regras internacionais do meu país não permitem que eu compre de quem não segue acordos ambientais internacionais. Você entendeu? Você entendeu o que significa dizer assim, é projeto? Olha, o cara não vai comprar, não é você que vai fazer um churrasco no final de semana, meu amigo, e vai comprar... Você tem R$60 para comprar picanha, compra aquela picanha maturada boa, bonita. Agora está na moda dizer uma coisa, é marmorizada. Marmorizada? Depois eu te explico como é que é. Deu até água na boca. Mas final de semana tem, né, Fábio? Feriado e tal. Mas não é você comprar R$60 de carne para fazer um churrasco na tua casa e chamar teus amigos. Não é. É o cara que tem 60 milhões de dólares para fazer uma compra. E ele acha que esses 60 milhões vão ter um desconto tamanho para ele fazer um negócio enorme. Aí não, aquele país lá que eu estou engatilhado para fazer a compra não tirou a reserva do meio ambiente, agora mudou a política. Pronto, esses 60 milhões, tomei um prejuízo nele de pelo menos 30%, que você está chato e tal. Não vou comprar mais. Ou se já comprou, como é que pega o dinheiro para trás? São relações internacionais, comerciais, profundas e intensas. É isso que um presidente não pode ser, vacilar. Muito bem, Morgantini, o Eduardo da Diagramações, ele fez aqui um comentário. Por favor. Eu vou ler o comentário para te dar o direito de defesa. Vamos lá. Ele diz o seguinte, é um desperdício, Morgantini, não ser o presidente do Brasil. Também acho, né? Você também acha? Bom, se você escolheu o Bolsonaro como opção, eu me colocaria também como alternativa. Ele diz o seguinte, afinal, ele é o intelectual, dono da verdade, da imperfeição. O governo do PT, que ele defende e tão bom,
tão maravilhoso, tão humanitário, que essas pautas que ele defende gerou 60 mil homicídios por ano e 13 milhões de desempregados. Estão apavorados e sofrendo com um governo que nem começou ainda. É muita histeria. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, que você não vai me constranger ou usar um tom, um discurso de ofensa por eu ter conhecimento. Nós estamos vivendo uma época de trevas no Brasil mesmo, das diagramações. Eu acho que você faz parte desse grupo e o intuito de eu falar isso para você diretamente é justamente para te alertar, para você refletir. Nós estamos vivendo uma época no Brasil em que o conhecimento se tornou uma ofensa. As pessoas, quando querem ofender outro, falam assim, esse aí é metido a intelectual, como se alguém se afirmasse, olha, veja bem, vou falar aqui porque eu sou intelectual. Não, o fato de você ter conhecimento, e eu tenho conhecimento que eu estou falando, a não ser que você leia em algum lugar algo diferente e veja que eu estou errado, né? Falar, essa informação é mentirosa, você mentiu, você errou, é impreciso, e o conhecimento não é meu porque eu o detenho, não. É porque eu fui lá buscar, eu fui lá ler, eu fiquei lendo jornal, lendo umas coisas, então. Ou seja, coisa que você pode fazer, outra pessoa que está na live, o Edmar, a Kelinha, o nosso ouvinte, todo mundo pode buscar o conhecimento que quiser. Basta buscar, ele está à disposição. Ninguém tem um acesso, uma chave secreta que destrava a informação. Então, portanto, eu rechaço e refuto diretamente você falar que conhecimento, que conhecer algo é ofensivo. Sobre o PT, eu não estou entendendo. O PT perdeu a eleição, o Eduardo. O PT já perdeu. O projeto escolhido já não foi o do PT. Pode ser que seja por todas essas coisas que você elencou, 60 mil homicídios, não sei o quê. Antes do PT, claro, não tinha nada disso. Antes era uma perfeição maravilhosa, o PT entrou, estragou o Brasil, como a gente pode perceber. Né? A nossa vida, nesses últimos 12 anos, foi um total inferno. Imagino que a do Eduardo de diagramações, ele não tenha conseguido fazer nenhuma diagramação, porque foi terrível. O governo Lula foi um pesadelo. Foi reeleito 4 vezes. Né? Foi reeleito 3 vezes. Ganhou uma vez e foi reeleito. Foram 4 vitórias. Mas ele acha que foi péssimo. Ok, acontece que agora, no quando agora das coisas, nesse momento, o PT perdeu a eleição e saiu. Então, não vamos discutir o PT. Seria estranho se eu falasse que olha, o bom era com o PT, gente. O bom era com o Lula, o bom era com o Haddad, o bom era não sei o quê. Não, já venceu esse papo. Daqui a 3 anos e pouco, nós vamos voltar a falar sobre isso, talvez. Né? Se tiver eleição, tudo certinho, bonitinho, nós vamos voltar a falar. Agora, o que eu tenho que falar é do que está acontecendo mesmo. Qual que é a sua opinião, Eduardo Diagramações, sobre o anúncio do Sérgio Moro? Você acha que está tranquilo? Qual que é a sua opinião sobre a fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente? Está tranquilo? O que você acha da criação do superministério do Paulo Guedes, que disse a um jornal Clarim, vou te dar outra informação para você me chamar de intelectual, alguma coisa assim. Ele deu uma informação Clarim que a meta é que o dólar chegue a R$5, é um patamar bom para ele, para poder trabalhar em relação às reservas brasileiras. Está no Clarim, está em espanhol, mas tem tradução. Ele espera que o dólar chegue a R$5. Como será a sua vida, Eduardo Diagramações, com o dólar a R$5? Pensa aí, chefe. Muito bem. Eu quero agradecer, então, a todos que participaram aqui da nossa live, deixando o seu recadinho. Um abraço para a dona Sueli Narcisa, um abraço para o José Justino, o Leandro Reis, meu amigo Maurinho, que participou com a gente, né? O Leonardo Bruno também deixou aqui seu recadinho. Um abraço para todos vocês, né? Nós temos nosso tempo concluído, né? Nosso tempo está esgotado. Eu só quero destacar mais uma notícia aqui, né? Que para ninguém ser pego desprevenido, é que o horário de verão começa domingo às 0h, né? Então, neste domingo, agora vai valer, né? O horário de verão. Nosso computador aqui mudou de horário umas 2 vezes, agora é um... E lembrando que tem o Enem no domingo. Isso. Domingo tem o Enem, né? Então, é a moçada aí que está preparando para a prova, né? Tá assim, tem que relaxar, né? Quem estudou. Quem não estudou pode relaxar e tomar uma brisa, um refresquinho e fazer a prova, né, com tranquilidade, porque nessa hora precisa ter muita calma. Enem que foi criado pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, que integrou esse governo malvadão que acabou com o Brasil, como alguns gostam de achar. Enem está aí. Eu acho que uma forma de protesto seria não aparecer no Enem quem é muito devoto ao Bolsonaro, esperar ver o que a educação do Bolsonaro vai trazer de vantagem. Interessante, né? Muito bem. A gente termina aqui o Goiás Notícia amanhã, feriado, dia
destinados. Nós não teremos o programa Agora Anápolis, né? E estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira, às 8 da manhã, ao vivo, com o Anápolis da Notícia. Um abraço para você, obrigado por carinho. Valeu, gente. Valeu, gente. Bom final de semana e bom feriado. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br